cientes de que os agentes da Diva estão espalhados pelo mundo, ocultos, camuflados. Você sabe o que que é a Diva, né, Xará? Eu fiquei Departamento de sabendo. Investigação da Vida Alheia. Né? Então, assim, eles estão espalhados, camuflados por todo mundo. Então, a gente cada vez mais tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, especialmente nesses tempos aí que estão querendo criminalizar a opinião. Mas vamos lá, porque se fosse pra gente arregar, a gente já tinha arregado faz tempo que a gente não é menino, né? Então, como a gente já tá aí caminhando, a gente Segundo o vai. Haddad, nós somos meninos. Eu até sempre Exatamente, fico especialmente, lisonjeado. ou a gente pode considerar o Vitor também, o Vitor é do mercado, né? Então, não no mercado exatamente como a gente, né? Mas no mercado financeiro também, mais um menino do Haddad que fica comprando e vendendo nervoso por conta das declarações sempre muito ponderadas do nosso governo, muito oportunas. Imagina, essa meninada, eu vou te falar. Bom, já que o tema é esse, vamos começar falando o seguinte, Ará. O Lula está fazendo uma coisa que ele nunca fez na vida, super novidade, que é atacar o Banco Central. Aliás, nenhum presidente no mundo fez isso, e o Lula agora está inovando. Você acha que procede a crítica do Lula atacando o Banco Central? Ou como eu, você acha que é só uma cortina de fumaça para justificar um sucesso já lá na frente e não e o principal, não fazer sua lição de casa? Então, todo mundo eu tenho visto, né, não, ele tem direito de criticar. Não, eu tenho, você tem, o Vitor tem direito de criticar. O presidente da Exatamente. república não tem não, o presidente da república é diferente, porque ele Até tem a porque a caneta na repercussão da mão. opinião dele, né, é outra, né? Isso, isso. E ele é o dono do ele é o dono do cofre, né, ele é o dono do Tesouro Nacional. Tudo bem, tem seus, óbvio, tem seus constrangimentos, né, legais, não pode gastar como quer, mas ele é o cara, ele é o presidente da República, então é óbvio, né, que ele não pode atacar uma instituição independente como o Banco Central da forma como ele vem fazendo, como se fosse um cidadão como outro qualquer. Ele não é um cidadão como outro qualquer, aliás, ele lutou bastante para não ser um cidadão como outro qualquer. Então, não pode. Se ele tem razão ou não, é... bom, a inflação está acima da meta, né? Aliás, a inflação está acima da meta faz 3 anos. Aparentemente, a taxa de juros está muito baixa, não está muito alta. Se tivesse muito alta, a inflação estaria abaixo da meta. Então, o termômetro, qualquer discussão sobre taxa de juros, o termômetro é ver a inflação. A inflação está para cima ou abaixo da meta? É isso. E aí, Vitor, o que que você acha, hein? O Lula entende mais de política monetária do que o presidente do Banco Central, considerado um dos maiores, melhores banqueiros centrais do mundo e dos membros do Copom? Ou ele está querendo desviar o foco? Desviar o foco, né? Na verdade, é a narrativa Ficou mudo. Oi. do Banco Central, coloque e boa, vai pegar. É um discurso que, por quem não entende, funciona. Eu acho que ele até tem o direito de questionar, desde que faça com embasamento, não do jeito que ele faz. Né? Então, assim, obviamente se ele for fazer com embasamento, não é ele que vai fazer, vai ser um técnico do time dele, deveria fazer essa discussão, uma discussão interna, sem lavar de roupa suja, mas em público, né? Mas aí é aquela velha questão, né? Vamos ganhar uns pontinhos com a turma, né? Então é isso. Populismo mais barato possível. E está arranjando já um culpado por desempenho raquítico da economia nesse ano. Tem que botar a culpa em alguém. Então vai ser herança maldita, Banco Central, eu não tenho nada a ver com isso. É isso. Acho que é basicamente isso mesmo. Acho que talvez internamente, como você mesmo disse, através de um corpo técnico, num debate de alto nível, eventualmente questionar a política monetária, né? Eu acho que é um direito. Mas na condição de presidente da República, fazer declarações intempestivas, eu acho que ele gera uma insegurança e um ruído muito ruim para a economia, para o mercado como um todo, né? É, eu não acho que nada disso seja por obra do acaso, nem barbeiragem. Muita gente séria acha que é rabugice, que tá ficando gagá, que fala da boca para fora. Eu gostaria de ainda preservar esse nível de ingenuidade e pureza no meu coração,
Eu não acredito em nada disso. Para mim é tudo de caso pensado. Para mim tem muita gente tirando proveito dessa volatilidade que é gerada. Mas enfim, o Certo. fato concreto. Isso também é algo muito possível, né? Eu não vou ficar surpreso se daqui a algum tempo a gente vê que está passando um petróleo na nossa cara sem a gente ver, né? Eu não vou ficar surpreso. Eu não acuso, não aponto o dedo, não provo, mas não desacredito, né? Porque a essa altura da vida, 55 anos, 36 de mercado, acreditar que o cara acordou de manhã e resolveu falar, opa, pra que é isso? Pelo amor de Deus, muita gente com muito menos poder tira muito mais proveito. Tá maluco? Acho que é um negócio seríssimo que a gente está vivendo. É absurdo e eu acho que realmente não é a primeira vez que o Lula faz isso. No passado ele já fazia isso também, né? Cada vez que ele contestava o Banco Central e cada vez que que tinha coro nisso, na verdade ele estava ali aliviando as críticas que deveriam, como o Marcelo muito bem disse, ser direcionadas ao cerne da questão, que é a responsabilidade fiscal, né? Se você tem um governo cada vez sinalizando uma maior responsabilidade fiscal, por que que você haveria de ter essa manutenção da taxa de juros, né? É que tem essa autonomia do Banco Central e agora garantida por Constituição, sabe-se lá até quando, né? Porque a gente reforma e a Constituição com a facilidade incrível do dia para a noite, ainda que o Lira e o Pacheco, pelo menos no primeiro momento, disseram que isso não é tema e não se mexe. Mas eu acho que, assim, no campo da retórica, acabou funcionando como uma cortina de fumaça, um desvio. Falando em Lula, eu tenho a sensação de que na história da diplomacia brasileira, nunca uma viagem presidencial foi tão inócua, estéril, inútil, né? Como essa visita mais do que relâmpago do Lula com o Biden. Agora eu vou começar pelo Vitor. Vitor, o que que você achou da passadinha do Lula lá nos Estados Unidos? Não deu nem uma paradinha em Miami para comprar umas bugigangas. Foi ali, tirou uma foto ali, meia horinha, Com a assim, Janja. meia horinha, a Janja deu uma sobrada ali na reunião com a primeira-dama, mas ali também ali selou o encontro entre o Biden. O Biden, acho que simpatizou com a Janja, hein? E aí, o que que você achou, o Vitor, dessa, dessa reunião? Não sei que foi, não valeu para nada. Eu não sei se foi a mais inútil, porque deve ter havido aí muitas inúteis ao longo da história, né? Mas Nem assim, todas, no eu acho que passado assim, ele sempre tinha boa companhia, né? é, sempre essas viagens, pelo menos iniciais, é para marcar terreno. Agora consegui um chequinho lá de 50 milhões, umas manchetes aqui nos diários aqui do Brasil, ridículo o chequinho, né? Eu acho que está muito na fase da carta de intenções, muito na fase da retórica esse momento. Fala muito, faz pouco, fala um monte de bobagem, ainda fala para a sua base convertidos, né? Não caiu a ficha ainda que ele foi eleito por um quinhão que vai além do grupo de convertidos usuais, né? Tem uma turma aí que votou nele com nojinho também, Tem um né? arrependidinho, já? Será? Será que já tem gente Alguns, arrependidinho? Eu eu acho que acho já. que nem todos. Eu Ainda acho não. Alguns. Eu não sei, eu acho que já tem uns arrependidinhos. Eles não admitem, mas acho que já Não estão sei. arrependidinhos. Agora, sobre o encontro da Janja com a primeira-dama americana que melou, eu fico aqui me perguntando do que elas conversariam. O que seria a conversa entre elas? Tá aí, um exercício interessante. Falar o quê? Né? Meia hora de conversa, assim, eu fico até curioso, né? Qual é a pauta das duas primeiras damas, né? Mas, enfim, deixa pra lá, melou, né? Apareceu aquela foto lá, aquela foto com a Janja no meio, que muita gente comentou, pô, imagine se fosse o contrário, né? Se fosse o Bolsonaro com a Michelle no meio, o que que o UOL não ia falar, né? O que será que não iam falar? Né? Enfim, eu acho que a gente está em uma fase muito blá blá blá, né? Muita retórica e pouca ação. Então, vamos ver quando vai ser essa ação. Quando começar a entregar no Congresso o que ele realmente pretende fazer do ponto de vista fiscal, reforma tributária, aí nós vamos ver o que vai acontecer. Nesse momento é muito blá blá blá, muito oba-oba. Né? Agora, um oba-oba que eu considero sempre ruim, porque as mensagens, o tom das mensagens é sempre ruim. Não executou nada ainda, mas se a intenção é idêntica ao que ele fala, putz,
Acho que nós estamos indo para a roça, né? Conforme esperado. Ninguém pode reclamar que é novidade, né? O É, Estadão tem saído é. aí com os editoriais. Falei, meu Deus, o que esse povo esperava, né? Queria que fosse outro cara. Não sei. Eu não vejo. Sinceramente, a minha surpresa é zero. E eu fico pensando assim, no mercado, eu fico surpreso, né? Os caras, não, ele vai ser mais pragmático agora. Agora não, ele vai ser mais pragmático. Será que vai ser o Lula 1, a Dilma 3? Não, vai ser o Lula de sempre. Mas tudo bem. Ô, Xará, e essa visita aí? Essa viagem é uma viagem que pode se chamar de instagramável, para tirar uma fotinha ali e colocar no Instagram, mas absolutamente inócua, a não ser para desfilar aí o super ego do Lula, que parece querer ter um papel protagonista aí na diplomacia mundial, mas é até alvo de piada. Então, quando você pergunta atingiu o seu objetivo, atingiu, é exatamente isso, para o Lula tirar uma foto como champion da causa, primeiro da causa do clima, né? A Amazônia é importante e tal, vamos proteger, que é o que o gringo quer ouvir, né? O gringo pro Brasil, com relação ao Brasil, é a Amazônia, não tem mais nada aqui, né? Pô, eles Então é a mandaram uma única puta grana. Pô, é a mandaram única 50 preocupação, milhões de dólares, cara. 50 milhões de dólares. Muito dinheiro, cara. É só o primeiro cheque, depois tem outro de 50. Ah, E, pô, aí eu fiquei mais tranquilo. enfim, e é isso. Disse não ao CDE, né? Como esperado. Seria a única coisa de útil que poderia sair dessa reunião. E as platitudes de sempre em relação à guerra na Ucrânia. Então, assim, de fato, ela é inócua para nós, para o Brasil, tal, mas para o Lula foi muito útil, porque é justamente a demarcação dessa diferença que ele quer colocar entre o antigo governo e o novo, né? Eu sou o cara, eu sou estadista, não como pizza na rua, sou um cara mais fino, apesar de ter vindo do povo, né? Tenho um bom relacionamento aqui com o Biden porque defendo a Amazônia e a democracia, que era o que importa, é tirar uma foto. É, a Janja saiu no meio atrapalhando, mas saiu a foto, tá? Acho que é isso. Agora, de qualquer maneira, ele ocupa uma lacuna, ele está surfando numa lacuna deixada pelo governo anterior, Não tem porque dúvida. essa parte de relações anteriores foi muito ruim, né? É, De fato, o Bolsonaro não exerceu esse papel e não ativou as conexões, enfim, ele se isolou. E aí ele está aproveitando a lacuna, está surfando essa onda. Não está exato, fazendo nada demais, mas ali é esperto, né? Então, é exatamente. esperteza. Eu não diria que não seja uma esperteza, ainda que eu acho que, em termos práticos, assim, de fato, talvez gere uma manchete e tal, mas eu vi uma entrevista dele, né? Tá mal acostumado aqui, né? Que ele é sempre entrevistado com mais docilidade, né? E esse posicionamento dele em relação à Ucrânia é bastante questionado, né? E ironicamente, talvez até mais equidistante do que foi o posicionamento do governo Bolsonaro, né? A sensação que eu tenho é que hoje talvez o Lula tenha, na prática, uma atitude mais pró-Putin do que o próprio Bolsonaro, porque pelo menos naquela ocasião o governo brasileiro foi bastante claro no posicionamento, não na OEA, porque não era o fórum, mas na ONU em relação à crítica. Tanto é que ao final, né, depois ali cobrado, ele meio que fez uma crítica à Rússia e tal, mas muito a contragosto, né? Mas enfim, tirou a fotinho lá, colocou no Insta. Beleza, vamos avançar aqui no nosso próximo assunto, que é o seguinte, o Xará, uma das coisas assim a democracia pressupõe alguns valores basilares, né? Direito à liberdade de expressão, respeito à minoria, a prevalência da vontade da maioria. E uma das coisas que está intrínseca a isso, no que diz respeito ao jornalismo, né? A uma imprensa livre, é o direito que a imprensa tem de preservar suas fontes, né? E parece que dentre as tantas coisas que estão sendo atacadas nesses tempos estranhos, uma delas foi essa, né? Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes coloca, eh, parece colocar em risco essa questão da preservação da fonte jornalística. O que que você acha, hein? Onde que nós vamos parar?
Então, Se vamos parar. eu não acompanhei muito esse assunto, não sei em que pé que está, se está valendo, se não está valendo, e obviamente é um absurdo, né? É que nem sigilo de advogado, não tem negociação, você tem um dever profissional, que é proteger a fonte, senão acabou o jornalismo, ninguém vai querer falar contigo, né? Não tem como ter jornalismo se você não tem sigilo de fonte. Então, seria, e eu acho que não vai, foi tão criticado que não vai prosperar, né? Mesmo porque os jornais acabam, tem como continuar. Então isso não deve prosperar. Mas só o fato de ter tido a ideia mostra um pouco um viés autoritário. Aliás, é uma discussão que já vem crescendo, né? Hoje mesmo tem um artigo interessante de não me lembro o cargo, se é juiz, se desembargador, enfim, discutindo justamente isso, até onde pode ir a exceção ao devido rito legal para proteger a democracia, né? Há um certo consenso de que você não pode jogar com as mesmas armas, de quem não respeita a democracia, mas também não dá para avacalhar Sob esse tudo, né? pretexto, né? Então tem essa discussão está viva, né? E eu acho que só pelo fato do ministro ter tido essa ideia já mostra um pouco que a coisa está meio extrapolando, né? E aí, Vitor, o que que você acha, hein? Será que. Onde que será que vai parar isso? Se é que vai parar? Será que nós vamos chegar, de fato, como os mais pessimistas temem, num estado ditatorial, em que o executivo e o legislativo praticamente vão dar um bypass, né, e avançar ainda mais num alinhamento total, né, do judiciário com o executivo, ou em algum momento a sociedade vai se posicionar, o Senado, a classe política, porque a sensação que eu tenho é que assim, cara, os caras não têm mais limite, né? Opinam sobre qualquer coisa, a qualquer momento, sem nenhuma comedimento, nenhuma parcimônia. Isso tudo é um processo, né? Foi se deteriorando, não aconteceu do noite para o dia. Essa questão dos nossos juízes serem celebridades da revista de caras, putz, isso é um negócio inconcebível nos Estados Unidos. Você vê, né? Simplesmente não tem cabeça. Se você falar com um americano, falar assim, olha como se comporta o juiz do Supremo, em geral, não todos, mas quase todos. Fala, não é possível. Não é possível que o cara vai num evento da MST e critica isso, e dá opinião política. Não é possível. Não, é tudo possível. Né? Tudo é possível. E é isso a gente está meio que foi se acostumando com o tempo, com esse circo. É um grande circo, né? Parece que eles estão encenando. Agora eu tenho uma dúvida conceitual, assim, porque isso acontece aqui, existe obviamente uma perseguição assim, nos bastidores, uma perseguição, entre aspas, bolsonarista, né? Ou e suas vertentes, e aí obviamente a turma dá munição para isso, né? Os eventos do dia 8, mas é Existe uma isso aí. tendência, né? É. Agora, isso aí vai acabar. Uma hora assim, tem caldo para muito tempo. Ainda vemos das manchetes, o Bolsonaro ainda divide as manchetes das principais mídias com o Lula. Pasme, né? O cara nem é presidente há 45 dias, não tem mais poder algum e ainda divide as Esses dias até manchetes. fizeram uma Pô, conta no de tempo da quantas vezes o Lula havia mencionado o Bolsonaro nas últimas o Lula, 24 horas, num obviamente, discurso, assim, era um ó, número absurdo. o Lula não quer deixar isso morrer, que ele quer viver do antes, né? Então, Ele mas em quer algum ler os momento seus ele será eleitores confrontado. porque Não, votaram nele. mas em algum momento, assim, e não adianta, a realidade vai se impor. Você, meu amigo, você tem que governar, esquece o Bolsonaro, então, já passou, mostra o que você está fazendo. E eu acho que esses temas todos que geram essa atuação completamente fora das quatro linhas do STF também vão se esgotar. Vai ficar perseguindo o Daniel Silveira por quanto tempo? Pô, prende o cara e tal, cheguei boa, acabou, não tem mais assunto. Só que eu tenho uma dúvida. E assim, eu sei que talvez você discorde, mas assim, eu não sei se um STF que se acostumou a ter tanto poder por tanto tempo, se metendo em tudo, dando pitaco em tudo, cruzando a linha de suas atribuições a todo momento, se ele vai voltar para o time, vai voltar para a toca.
Eu não sei, acho que eles não vão voltar para a toca. E eu acho que eventualmente podem até entrar em rota de colisão com o executivo. Assim, entendeu? Não vejo se o alinhamento, nesse momento, o alinhamento é natural, porque o inimigo é comum. Mas o inimigo, o tempo vai passar, tipo, acabou, né? Ficar, né, chutando cachorro morto, galera, vai passar o tempo. E aí, depois, o STF volta, passou a toca? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas, eu quero só ver, eu vou pagar para ver essa. Em essência, assim, né? Eu acho que essa decisão, e aqui falando mais em termos gerais do que analisando a fundo, porque as maiores atrocidades cometidas por regimes totalitários supostamente foram dentro da lei, né? Então, a discussão aqui ela é anterior à vírgula, à questão supostamente legal, né? A escravidão era legal, né? Então, assim, a lei, a discussão é anterior, isso é um valor. E essa decisão, na verdade, ela é mais uma pecinha de um mosaico muito maior, né? Que mostra uma série de ações, uma série de medidas em que faz com que cada vez mais o Supremo, que deveria ser uma casa de preservação da lei, especialmente da Constituição Federal, está se tornando cada vez mais uma câmara política com decisões absolutamente tendenciosas, enviesadas. Muita gente que hoje bate palma, ou que ontem batia palma, já está começando a perceber, né, que se você cria um bicho muito grande, um dia ele pode, mesmo você alimentando ele, um dia ele pode te morder, né? Entendeu? E eu acho que em breve a gente já está começando a sentir isso, né? Muitos veículos de imprensa que se posicionaram de uma forma ambígua ou que enxergavam no Bolsonaro eventualmente um risco para a democracia, estão vendo da onde de fato vem o risco da democracia, né? Porque quem conhece a história do PT sabe que o PT não é afeito à democracia, a democracia foi apenas uma ferramenta, o caminho possível, né? O DNA do PT é de gente que lutou pelo poder e que não tinha a democracia como seu objetivo, tinha como objetivo apenas e simplesmente o poder. Então a democracia foi o jeito possível. País continental que nem o nosso, grandão, não dá para você chegar com um barquinho lá com 12 malucos e fazer uma revolução, né? Então a democracia foi um caminho longo, doloroso, penoso possível e tem aí uma fartas discursos do Lula de 30 anos atrás, meio prevendo tudo isso que a gente está vivendo. É assustador, né? Que nem, por exemplo, você pegar um Lewandowski, né, e ver ele. O pessoal estava questionando o Roberto Campos, aí a gente vai falar disso daqui em algum momento aí, dele ter ido votar com a camisa da seleção. Puta tema, né? Deve ser uma questão fundamental para o presidente do Banco Central, né? Mas é um tema, ele foi votar. Aí eu fico me perguntando, se a memória não me traz, certa ocasião, né? E diferente de agora, né? O MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. Depredou o prédio do Supremo Tribunal Federal e a repercussão não foi a mesma. E a gente está vendo um ministro do Supremo numa mesa, num encontro do MST, ladeando o Stedley. Quer dizer, eu realmente fico me pensando, cara, qual é o limite, né, de bom senso, de senso ético dessa gente. Alguém consegue imaginar um ministro de uma Suprema Corte, de um país minimamente desenvolvido, se prestando a um papel assim, de um movimento que pega a ruptura institucional, invasão de propriedade, destruição, inclusive, de propriedades produtivas, centros de pesquisa? É realmente um negócio meio assustador, mas não é novidade, não é um ato isolado e faz parte de um processo muito maior. Vamos ver onde vai dar. E agora, fazendo no futebol aquela virada de jogo bonito, que não muda bosta nenhuma, né? Mas que é bonito pra torcida ver, né? Que o cara pega assim, cruza de um lado pro outro, bate de trivela assim. O jogo tá na mesma altura, mas é bonito de ver, né? A gente vai fazer a mesma coisa. O tema não é menor, não é melhor, não é menos espinhoso, e nesse caso eu vou começar pelo Xará. Xará, 2023 já começou como sendo um ano que a gente não tinha muito para esperar. Mas será que vai ser ainda pior do que a gente imaginava? Se você tivesse que fazer uma aposta aí, você acha que o pessoal não, qual é a sua expectativa? Mais ou menos otimista? Temos uma recessão à vista? As nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda. É Como exatamente, diz o meme. é aquele meme lá. A expectativa já era baixa, mas puta merda. E aí, Xará, o que que você acha? Então, e assim, culpa do presidente, culpa do PT. Por quê? Porque você tinha uma política monetária apertada que ia começar
a taxa de juros ia começar a cair A curva dos no juros segundo mostrava isso, né? semestre, né? Porque você, de fato, está muito alta a taxa de juros, uma taxa que você não. Só que, pô, com tudo isso que está acontecendo, com o tipo de sinalização que está sendo dada, qual é o espaço de cortar a taxa de juros? É, Vai diminuindo, né? Então você vai ter uma dor adicional completamente desnecessária, né? E aí vai chegar lá na frente com uma desaceleração que deve ser maior do que está sendo previsto, porque efetivamente o governo não sabe jogar o jogo da macroeconomia, né? Acha que sabe, acha que tem ideias, né? Mas de fato não entendeu nada. É uma pena. E aí, Vitor, você acha que a gente caminha para um ano pior do que já esperávamos? Tá no Tá no mudo. mudo. Acho que sim, né? Marginalmente pior. Se esperava quem esperava 0,5 vai ter que botar zero. Quem esperava 1 vai baixar para 0,5. Quem esperava zero vai botar menos meio. E assim nós vamos tirando uns percentuaizinhos. Parabéns pelo Aí chega no otimismo. que. Parabéns Né? pelo otimismo. Achar que é. Qual que é o teu palpite? Cara, assim, eu não vou arriscar um número, mas eu acho que a gente tem um cenário bastante complexo, né? Porque veja Mas veja, só, essa questão de estar ou não em recessão, que você fez a pergunta, menos meio para mais meio, quase também não muda igual, muito. né? Você não é, Sim sim. e não, né? Ali você está Porque ao redor de zero, né? é, Não, tem um aspecto simbólico, né? Mas você está ao redor de zero, vai. Está na margem de erro de zero. mas aqui menos meio num país continental como é o Brasil é milhares de É pessoas vergonhoso. desempregadas, né? E num cenário em que Horrível. teoricamente a gente tinha tudo para poder estar melhor. Então, o que que eu penso, né? Assim, ah, eu acho que um presidente da República, ele é presidente da República, assim como o ministro da Fazenda é ministro da Fazenda, 24 horas por dia. Então, essa conversa de que, ele falou, mas ele estava falando lá na reunião do partido. Ele falou, mas ele estava falando lá no centro acadêmico, para mim, já não cola tanto assim. Né? Cola para o deputado, para o senador, né? Para o político. Agora, presidente da República, ministro da Fazenda, eu acho que o cara é 24 horas por dia. E o que o cara fala influencia diretamente as expectativas do mercado. E aí que está o grau de responsabilidade de quem ocupa cargos assim. Crítica que a gente fez ao Bolsonaro lá quando criticava a Petrobras e que não imagina se a gente deixaria de fazer agora. O que me assusta é quando você vê o ministro da Fazenda, e aí eu vou até tirar um pouco o foco do Lula, né? Porque teoricamente assim, o Lula é presidente, ele é político, ele fala, tá, mas quando você pega o cara que seria o cara técnico, seria o cara que como o Xará dizia, né? Pô, o cara não precisa ser o gênio da lâmpada, mas um cara que tem uma capacidade de articulação política, né? E que tenha cercado de um bom corpo técnico. Mas quando você vê um Haddad se comportar praticamente como um presidente de DCE, né, saindo com as declarações que ele saiu hoje, aí o mercado fica muito nervoso, esses meninos ficam comprando e vendendo. Cara, assim, ou ele tá num palanque, numa plenária lá do Centro Cívico, né? Agora, assim, eu fico me perguntando, e sem ter a certeza da resposta, se não é isso mesmo que ele acha. Se a percepção dele do mercado não é essa mesmo. Porque é assustador que num evento voltado para um público específico, em que os formadores de opinião, os formadores de tendência do mercado estão praticamente pararam de trabalhar para ouvir o cara falar, e o cara me sai com uma pérola dessa. E eu fiz a seguinte comparação, Xará. O ouro que é negociado na B3, a especificação do contrato é 999 partes de metal ouro para 1.000 partes de metal. Em tese era o que se conhecia, o máximo de pureza. E agora, eu estou vendo que as declarações do Haddad elas são mais puras ainda, porque é 1.000 partes de. Se eu falar imbecilidade, é pesado? Alguma coisa É, então que seja assim, para cada 1.000. boçalidade. É 1.000 partes de boçalidade para 1.000 partes de manifestação pública. Então, um ministro, realmente, cara, eu acho que é assustador. E aí, é aquela história. Eu acho que qualquer um que pense em investir vai começar a pensar duas vezes diante de um cenário como esse. Então, é uma profecia que meio que vai se autorrealizar, dadas essas declarações. Se não falassem nada, a desconfiança que a capivara já imporia já seria grande. Falando assim, eu não sei, eu realmente tenho aqui minhas dúvidas e acho que corremos um risco razoável de sermos. Nos desapontarmos mais do que estamos esperando, né? Como disse o Xará lá Eu no acho que meme, né?
né? As Ah, expectativas são ruins, mas puta merda. acho que o Haddad se animou depois da fala do Roberto Campos, em que ele disse que o mercado está muito afoito, que precisa, né, dar um tempo, o presidente mal tomou posse e tal. E eu até entendo, né, o Roberto Campos está tentando É uma fala quase ali, protocolar, né? alisar, né, Sim. a Limpar relação ruído. que está com o Planalto, né? É que o Roberto Campos falar isso e nada é a mesma coisa, para o mercado é a mesma coisa, né? Sim, Não sem dúvida. tem. E aí o Haddad se sentiu, Entusiasmou. é, se sentiu à vontade para tecer críticas ao mercado. Só que ele tece críticas como um presidente de DCE, exatamente. Quer dizer, um cara que não tem a mínima noção do cargo que está ocupando, né? E é isso. E aí depois fica reclamando de falta de credibilidade. Como é que ele quer apresentar uma nova âncora fiscal com esse tipo de mentalidade? Você já começa lá atrás, já começa dos boxes, né? Tem que recuperar terreno de credibilidade, né? O trabalho fica dobrado. O trabalho que já não é simples, com tudo dando certo, passa a ser hercúleo, você atrapalhando. Xará, já que você mencionou, antes da gente falar do Guedes, né? Ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esteve no Roda Viva, né? Qual foi a sua impressão da entrevista dele, se é que você teve acesso aí ao conteúdo? Então, sim, eu assisti depois, né? Que Tem mais o que fazer também, né? nem jogo do meu time eu acompanho depois das 10h30 da noite, quanto mais entrevista do presidente do Banco Eu Central. até Mas escrevi no o. meu Facebook que é ruim ganhar do Santos, que os torcedores depois não, quando o jogo acaba Ah, já estão eu me tudo dormindo. identifiquei. Eu me identifiquei. Já estão tudo dormindo. Não dá nem pra Já, sacanear já, os caras que eles já estão dormindo. então, depois eu vi, né, o Repeteco. E eu, assim, ele cumpriu a missão. Eu acho que ele foi com um objetivo, que foi baixar a poeira, e ele conseguiu, né? Ele foi Concordo. muito educado, foi muito técnico, não confrontou, né? Não foi arrogante. Enfim, ele fez cumpriu o protocolo. Eu acho que ele By cumpriu the o seu book. objetivo de bater, de abaixar o fogo. E eu acho que depois desse Roda Viva fica difícil bater na pessoa do Roberto Campos. Você pode bater na política monetária, e tal, mas na pessoa fica um pouco mais difícil. E você chegou a ver alguma coisa, Vitor? Não vi. Então não tenho. Tô aqui com o Glória Pires, não tenho Você como tá no opinar. seu momento Glória Pires. Eu concordo com o Xará, e uma coisa que ele chamou a atenção, e que para mim repete uma lógica petista, e que não é exclusividade do PT, que foi chamar a atenção de que as decisões tomadas pelo Banco Central em relação à política monetária, elas são uma decisão colegiada, em que às vezes o voto do presidente do próprio Banco Central pode ser um voto vencido ou não, ou até mesmo desnecessário, dado ali uma convergência, né, uma unanimidade. Então, ele trazer isso a público, lembrar isso, remete um pouco, a meu ver, né, aquela história de você eleger, personificar um inimigo. Muito parecido com o que fizeram com o Moro. Como se as decisões do Moro não tivessem sido ratificadas e algumas delas reformadas de forma até mais punitiva, né? Então, quer dizer, você elege ali uma figura, você elege uma persona, né? E ali você foca, né? Passa a ser o inimigo, o vilão a ser combatido, e uma tremenda cortina de fumaça, porque apesar do presidente do Banco Central de fato ter uma relevância, mas obviamente as decisões não é que ele acordou de um jeito Mas ali e resolveu, né? a narrativa precisa de culpado para o desempenho econômico do ano, né? Embora, óbvio, que boa parte desse resultado já estivesse dado. Também vamos combinar que a gente Sim, sabe que a natureza não dá saltos, então, tipo, ninguém ia fazer, nem Bolsonaro ia fazer esse negócio passar de um. É um fato. Agora, o que acontece é que dá para é que piorar, ele vai. né? Não, e ele está piorando em 2024, né? Porque a natureza não dá saltos. Então, assim, você não vai sair de menos meio para 5, né? Como é que vai ser 2024? Eu acho que caminha para ser ridículo também. E aí, como é que ele sai dessa encruzilhada depois, para 2025, 2026? Então, assim, tem um tema aqui importante, né? E aí já está arranjando os seus culpados, os seus bodes expiatórios. Até quando isso vai colar, não sei.
mas Uma ele hora vai ter que vai. descer do palanque e começar a É. governar, né? Sabe-se lá Então, mas é quando, que né? não tem como. Você pega, hoje tem uma manchete do Desenrola, é 20 bi. O que você faz com 20 bi? Já começa, né? Não, putz, não vai dar para atingir todo mundo que a gente gostaria. Não, esse né? programa é ridículo. Então, É ridículo. e todos os Esse, outros esse é um serão. programa para vender i- manchete. Pelo amor Isso, de Deus. exatamente. E todos os outros serão exatamente assim. O Minha Casa Minha Vida tem 9 bi. O novo Bolsa Família vai ser menor do que o Auxílio Brasil. Porque ninguém está falando isso, né? Todo mundo fala, não, vai mudar, o Auxílio Brasil já era, agora é o Bolsa Família, um controle melhor do cadastro e tal. Significa que vai ter menos gente recebendo. No final do dia, o espaço fiscal dele é tão diminuto que não, todas essas coisas, o BNDES, não tem espaço, não tem espaço. E, então, essa coisa, não, ele precisa começar a governar, ele não tem como governar, ele não tem como governar. Ele tem um problemaço na mão. E ele vai viver desses factoides, né? Lança uma coisa aqui, lança uma coisa ali, só que a verdade se impõe, mais cedo ou mais tarde. Mas, Xará, eu acho que eles estão tentando aí uma escapatória que seria talvez rever a meta, né? Avançando aqui no nosso próximo tema. Ontem, questionado lá no Roda Viva, sobre revisão da meta, o presidente do Banco Central foi claro que da parte que diz respeito ao Banco Central não existe essa percepção, essa perspectiva, né, no Conselho Monetário é um dos 3 votos. O que você acha? Eu tenho uma sensação, vou complementando aqui a minha pergunta, você trazer à tona o tema rever a meta, eu acho que já é, por si só, o debate por si só já é muito ruim. Em alguns momentos, eventualmente, dadas as circunstâncias, poderia vir a ser necessário. Mas hoje em dia, primeiro, você acha que tem que rever a meta? E o quanto que você acha que esse debate, o simples debate em si, já é prejudicial? Não, o debate certamente já é prejudicial nessa altura do campeonato, que as expectativas já estão desancoradas, né? Então, mexer na meta significa desancorar ainda mais as expectativas, ponto número um. O ponto número dois eles não estão preocupados com a meta, eles estão preocupados com a taxa de juros. Existe uma esperança de que mexendo na meta crie espaço para o Banco Central baixar a taxa de juros. O Roberto Campos tocou nesse assunto no Roda Viva e disse, olha, na verdade não vou ter esse espaço, esquece. A inflação já está muito acima da meta, não tem, mexe na meta, não vai adiantar nada. Só piora a situação, porque as expectativas vão subir junto, né, com a meta. É Agora, um eu queria sinal chamar péssimo. atenção para um ponto, que é o seguinte: o Lara Rezende é, não foi, eu vi escrito isso, não foi no Lauro programa da Canal Jardim. Livre, Band. Canal Livre. Então, mas não foi no programa. Eu vi isso escrito em algum Na lugar, ou foi coluna do Lauro Jardim. Não, mas transcrição do ele programa. andou, ele foi no Canal Livre Não, Sim, da ele foi Band. no Canal Livre na Band, mas eu vi isso escrito, talvez tivesse sido transcrição de algum trecho do Canal Livre, em que ele fala, não precisa mexer na meta, eu sou contra mexer na meta. E aí, né, você fala assim, pô, mas parece meio contra tudo que ele vem falando. Não, não, não. É que ele acha que a taxa de juros está alta com a atual meta. Você poderia derrubar a taxa de juros já sem sem aumentar, sem precisar aumentar a meta. Não é um problema da meta. O problema é que a taxa de juros está errada, né? E esse, eu acho que vai ser o caminho. Eles vão esquecer esse negócio da meta e vão, em algum momento, achar um jeito de baixar a taxa de juros, porque este é o problema. O problema não é a meta. O problema é baixar a taxa de juros. A meta seria um caminho, só que você vai aumentar a meta, a não ser que você aumente a meta para 10%, aí tudo bem, legal, 10% toca o barco, mas não vai ser isso, né? Então, é, Mas, mas eu acho que enquanto o Roberto Campos estiver lá, ele não consegue fazer isso. não consegue, O não mandato dele vai consegue. até quando? Até Na quando? verdade, não é só o Até Roberto, 2024, mas não é quando? só o Roberto Campos, não é só ele. O colegiado tem, se não me Ah, engano, tem que são todo o corpo. 11. Não, É. exatamente. Então, ele tem que trocar um número de diretoria, porque veja só, a última vez, aliás, que eu me lembro, em muitos anos, né, em que teve alguma dissidência na votação no Copom foi em setembro, quando o Banco Central parou de subir a taxa de juros, decidiu manter em 13,75.
teve 2 votos dissidentes, de 2 diretores, que eu não lembro quem foram, pouco conhecidos, que acharam que tinha que subir mais 0,25 para 14%. Então, você vê que, na média, o corpo diretivo do Copom é mais conservador do que o próprio Roberto Campos. Sim. Então você precisa trocar, não é só o Roberto. E essa troca, você tem noção da cronologia Então, dessa eu não troca? sei, eu preciso ir atrás disso. Tem 2 diretores esse ano, é que nem STF, né? Tem os mandatos vencendo ao longo do tempo. Então ele vai conseguir como ele conseguir a maioria. Aí ele consegue Exatamente. fazer as É leituras. isso aí. É isso aí. Então ele vai colocar lá a gente dele até chegar, sei lá, em meia dúzia de diretores que vão votar para derrubar a taxa de juros. Não sei quando Aí isso a acontece, gestão mas não Tondini. precisa trocar o Roberto Campos. Aí E a gente tem a também gestão conhecido Tondini e a como gente já viu o que aparelhamento, né, aconteceu. Xará? Também Bom, mas conhecido. veja, é assim, até eu aí é o seguinte, é direito do governo, faz parte do job description, né, do presidente da República indicar Sim. diretor do Banco Central, e ele vai indicar quem ele acha que vai adotar a política correta, na E, e, a- visão. e, essa, e essa turma, ao contrário dos ministros do STF, não é sabatinada por ninguém. Né? Não, é sabatinado no Senado. É Todos sabatinada os no Senado. diretores são sabatinados Senador, no Mas que Senado. também cá para nós, né? Senado, nossa, né? Deve ser, Isso. conhece muito, É né? pro forma, né? Ainda mais indicado, quem que vai, a não ser que seja assim, tipo um negócio assim, CPMF, né? Nossa, a derrota assim flagrante, né? Fragorosa, não tem, tem explicação. Então, você não precisa primeiro tocar o Roberto Campos, e segundo, acho que o Lula tem direito sim de não é aparelhamento, na verdade, ele quer dar uma direção uma certa direção É, para o Banco Você está Central. dizendo o Acho. seguinte, que é Ele tem direito do direito de Lula, fazê-lo. é direito do Lula ferrar a gente, afinal de contas, Exato. colocamos ele lá, né? Afinal, é verdade. exatamente. Ué, Aí, não é? como ele vai ter o É, direito de nomear 2 ministros do STF? Vai nomear Isso. os brothers dele. Né? Alinhado a ele, não tem dúvida. Assim como o Bolsonaro, né, nomeou alguém alinhado às ideias dele, ou sei lá, até nem consigo dizer isso porque os caras que foram para lá vou te dizer também. exatamente. Mas então é o seguinte, depois de nós praticamente termos esgotado esse forfé, esse furdúncio econômico, vamos passar a régua dizendo o seguinte: a gente estava discutindo aqui há pouquinho se já tem um pessoalzinho arrependido. Vamos dar ali um petisco aí. Xará, já tá com saudade do Guedes? Porque nós encerramos, depois de 8 anos, as contas públicas com superávit e com um crescimento maior que a China, sem contar a inflação menor que a dos Estados Unidos e da Alemanha. Dadas as circunstâncias e dado o que estamos vivendo, o que se sinaliza aí para frente, você tá com saudade do Guedes? Fala a verdade. Se você tiver, você é linha de corte. Se você tiver daí para trás, bicho, pelo amor de Deus, o que você acha? Já bateu uma saudadezinha? Fala a verdade. Nós estamos só Eu entre tô com nós, saudade, eu tô quase com ninguém saudade, vê. eu tô com saudade do Temer. Saudade do Temer. Do Guedes ainda Do não. Temer. Do Temer. Não. Não, Não, mas deixa eu do explicar Temer você por tem quê. saudade desde o dia que ele saiu. Não, Temer, Henrique Meirelles, o Ilan, enfim, esse é o pessoal que eu tenho saudade. Eu vou te explicar por quê. Não, não que, assim, vamos lá, é muito difícil você julgar pela foto. Né? A gente viu, o governo do PT teve anos maravilhosos. Né? Você tira a foto e você pode ter um pântano, pode ter uma floresta maravilhosa. A foto não te diz nada. O fato é que, é como disse o Vitor, esse ano ia ser uma draga para qualquer um que tivesse aí, né? Porque você segurou várias coisas, tem um problema fiscal que não foi resolvido, foi piorado, né, durante o governo do Bolsonaro e tal. Agora, tendo dito tudo isso, eu vi uma coluna, outro dia não lembro quem escreveu, dia 20 de fevereiro de 2019, o governo Bolsonaro encaminhou a reforma da Previdência para o Congresso. 20 de fevereiro de 2019. Vamos ver até o dia 20 de fevereiro desse ano, que dia é hoje? 15.
que reforma, que grande coisa que o governo Lula vai mandar para o Congresso. Você tem uma cadeira, Chara, aí? É confortável? Se tiver, deixa ela Porque reservada. esse é o ponto. Quer dizer, você pode falar o que você quiser, tal. Fatos são fatos. Ah, não, porra, a reforma da Previdência foi o Congresso que tocou, tal. Não, não, mas peraí, o projeto foi do Planalto para o Congresso no dia 20 de fevereiro. Isso. Que Isso é um projeto que a bom, gente tem? esse é um bom indicador precoce, né? Pois é, Trabalharam 50 dias, mesmo nas férias, isso, né? e, Dia e 20 mandaram, entregar. e mandaram a coisa. Tudo bem, já estava mais ou menos pronto da Mas época a do Não, mas foi um tributária Temer, né? resultado também está mais muitíssimo ou menos. melhor do que o melhor cenário que se esperava do Isso, Temer. exatamente. É. No Temer se falava em 400 milhões, 400 bi, e a gente fez uma reforma quase de 1 trilhão. E a Você dá conta? reforma tributária não só já está pronta, como o Lira diz que dá para mandar direto para o plenário. Já está pronta para mandar para o plenário. É só querer. Reforma tributária, que é, porra, uma reforma É, potente. mas Essa é eu uma acho, reforma mas, legal. mas eu acho que o governo não quer, né? Essa que é a Então, questão. aí fica com aquela coisinha, não, vamos Não aqui sabe, né? Não sabe o colocar. que quer. Exato. Vamos reajustar a tabela do imposto de renda, vamos reajustar o salário mínimo, vamos falar da Amazônia, vamos falar do Bolsonaro, tal. Agora tá, vamos lá. Vamos colocar coisa no Congresso para resolver. Então, quando você fala de saudade, na verdade, não tenho saudade do Guedes. Para mim, o Guedes foi uma decepção porque o cara abriu mão do teto de gastos e a gente está nessa lama um pouco por conta dele também. Então, eu não tenho. Mas se você Agora, tivesse, acho que o vou governo forçar a Bolsonaro. barra. Se você tivesse, você foi eleito, tem lá duas opções de ministro, o Haddad e o Guedes. Quem você colocava? Pô, apelei, né? Agora também Mas apelei, né? aí se apelou, né, Apelei, né? cacete? Desculpa, Aí é desculpa, desculpa, difícil. desculpa, desculpa. Apelei também, aí é foda. Não, mas completando seu raciocínio, se fosse Não, falar em termos você de me falasse governo, assim, não, é o Tiririca ou o Haddad, eu ficaria na dúvida. eu não. Né? Eu não. Eu colocaria o Tiririca sem pensar. Eu também, sinceramente. Depois de Enfim, ter vivido numa cidade que o Haddad foi prefeito, colocaria a Tiririca sem pensar. enfim, mas é isso. Não Essa teria é a capacidade. minha visão. Você também, Vitor, não quer se entregar ainda, dizer Não, que não, eu tá tenho saudades dele desde o dia 1º de janeiro já às tem 0 saudade. horas, 1 Diferente minuto. do Xará, Sim, que já sente a saudade. não, uma saudade comparativa. Sim. É o que tem e o que tinha. Então pronto, acabou, saudades. Também não acho que tenha sido, né, o supra-sumo do supra-sumo. E acho que, óbvio, esses registros que você citou são simbólicos, são importantes, mas são pontos fora da curva. Sim, inflação menor do que a dos países envolvidos, mesmo com a mão usada nos impostos, que eu acho legítima, no imposto sobre combustível, legítima, é o que o governo tinha que, era a única coisa que eles podiam fazer, fizeram, então, e mesmo que não fosse assim, também seria menor. Então, eu acho que a inflação teve, se você comparar com o mundo, foi um bom desempenho, não foi ruim. O crescimento teve, obviamente, aí a injeção dos estímulos, e pegou o mundo no viés de baixo. Então, acho que a foto de 2022 é super positiva, mas ela é um ponto pontual, ela não é consistente nem sustentável. Dito isso, se fosse o Lula apresentar esses números, a gente ia estar vendo aqui fogos de artifício na imprensa por 2 meses. Né? Passou batido. Mas não acho que esses números sejam sustentáveis e mostrem que, olha, tá vendo? Hum, ia ser um ano difícil também. Mas também acho, minha opinião, que dentro desse ano difícil, provavelmente já teríamos um encaminhamento na tributária e tal, o pessoal trabalhar mais e fala menos. Eu acho que a turma está falando, É, está eu gastando a também acho. retórica. Uma vez Quero ver garantida a só quando vai reeleição, chegar. né? Uma vez garantida a reeleição, você poderia abrir a caixinha de ferramenta e mandar ver, né? Agora, É. para quem está chegando e tem pretensões futuras, isso já fica mais difícil. Bom, diferente de vocês, eu sinto bastante saudade do Paulo Guedes, porque pelo menos ele Não, mas sabia eu falei, falar. eu sinto. Não, mas eu Eu sinto falei que mais. sim. Vocês têm um certo pudor, eu não. Eu me entrego, eu me jogo. Saudade, né? Vocês ainda têm um certo pudor. Eu não, pudor zero. Nossa, saudade demais.
porque mesmo que fosse no quase quase quase, ele era tão melhor, tão melhor, tão melhor que, nossa, tô morrendo de saudade. Até porque, cara, nós temos um amigo em comum que fala, né? Ah, tem que torcer, tem que torcer. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, gente. Essa altura da vida, Torcer pro Juventus, né? Da Moca. não, Vamos pô, torcer vou pro torcer Juventus da esse Moca. ano. Não, esse ano o Juventus vai. Não, né? Você pode ir Portuguesa, ali. portuguesa. Você vai lá na Vou torcer pra Javari, come um portuguesa. canole, fica ali no Alambrado, chega um bandeirinha pra dar uma desopilada e tal, mas não, né? Vamos torcer pra ver se é campeão, não. E não precisa torcer, não tem o que torcer, não tem que gastar energia. Os caras vão se matar sozinhos, não precisa nem de adversário, entendeu? E eu realmente morro de saudade do Guedes. Acho que esses números, ainda que pontuais, ainda que não sustentáveis na curva do tempo, de uma certa maneira, representa que nós tivemos uma capacidade de excluir da narrativa, aquela coisa toda, o genocídio e tudo. Eu acho que o Brasil lidou na média na parte Sim, da saúde pública. Nós lidamos na média com um problema que foi inédito em grandes proporções para todo mundo, e na economia nós surpreendemos em todas as expectativas. As expectativas eram as piores possíveis dos organismos internacionais. O ministro Paulo Guedes, na ocasião, já dizia que o Brasil cresceria muito menos, encolheria muito menos do que as previsões da ocasião, e depois disse que nós cresceríamos mais do que as previsões mais otimistas, e ele acertou nas duas pontas. Então aí eu acho que é mérito. Claro, né? Nós estamos numa democracia entroncada, só fazer jovem, uma parte aqui. uma classe política Se a gente, fisiológica, né? olha, olha só, Marcelo, fazer só uma parte para reforçar o que você está falando. Se a gente analisar o ciclo pandêmico, 20, 21, 22, vamos considerar que são os 3 anos né, que 22 é um rescaldo da pandemia. O resultado do Brasil deve ser no comparativo internacional, deve estar no primeiro quartil, em termos de crescimento. Eu diria que deve ser um dos Mas melhores do foi mundo. pouco. É, não sei, mas no primeiro quartil ele está. O problema é o seguinte, a gente estava acostumado a estar no último quartil. Sim, pô, Nós estamos sempre no a último gente tá quartil. brigando para não cair, estamos disputando Então, para ir para é, Libertadores, bicho. então, assim, estar no primeiro quartil num momento muito complicado, que o mundo inteiro foi impactado, eu acho que não foi ruim. Assim, eu E acho que detalhe, né? Um esse tipo de país análise, o problema é que subdesenvolvido. essa é uma análise que ninguém faz, porque se fizer vai ser bolsonarista, mas a vida como ela é, né? Pegar 3 anos que colocam o ciclo inteiro da pandemia no papel, acho que o nosso desempenho, no geral, E um detalhe, um foi país, bom, um não foi país ruim. um país de dimensão continental, um país com mais de 200 milhões de habitantes, que tem aí um grau de complexidade muito maior do que a esmagadora maior parte dos países que não tem que lidar com esse tipo de dificuldade, até logística, que impacta muito numa situação de pandemia. Mas, enfim, um pouco mais, um pouco menos outro, um não assumindo tanto assim, mas uma saudadezinha no ar. Essa saudade vai aumentar. Até o final do ano, eu repetirei esta pergunta Mas eu e já te ouvirei uma respondi. declaração apaixonada. Não, mas a sua foi meia boca, mas tudo bem. Não, não Mas foi. o meu Não foi. Eu objetivo. falei desde o dia 1º de janeiro, às 0 hora e 1 minuto. Tudo bem, é verdade. Não é Você não tão quer, o que, apaixonada que é quanto a mais do mim. que? Eu quero que você se Não, mas nem entregue, que será. nem eu. Nem Eu será. estou entregue. Agora, o meu benchmark, o meu objetivo, o meu target vai ser ali o Xará. No final do ano ele falar assim, não, realmente, eu estou morrendo de saudade, volta Guedes. Né? Não sei se a gente vai chegar a tanto, espero que não, mas a chance é bastante grande. Vamos rapidamente aqui para o campo da política. Tem duas coisas aqui, uma que eu não coloquei, mas que eu me lembrei, eu queria uma opinião breve de vocês, que é a seguinte. Bom, nós tivemos uma história meio maluca numa noite aí que o senador Marcos Duval falou que o Bolsonaro queria um golpe, depois desfalou, e aí diz que tentaram grampear lá o Alexandre de Moraes, e parece que a história meio que morreu, né? A gente não conseguiu conversar sobre ela na semana passada, e passado 2 semanas não se fala mais nada, algo que, a meu ver, é grave. Um senador da República fazer uma acusação como essa e depois retirar das duas uma. Ou ele estava mentindo quando ele acusou, ou ele estava mentindo, né, quando ele retirou, e aí sofreu alguma pressão. O que você acha, Vitor, dessa história meia mirabolante aí? Um senador do baixo clero que se junta com o deputado do baixo clero para dar um golpe de Estado. Tipo, assim, quase como a gente ir sair num bar e fazer uma trama para derrubar o governo. É quase isso. Eu acho meio que esse cara nem sabia da existência dele. Para mim é um pouco irrelevante essa conversa toda. Mas enfim.
E aí, Se o Xará? saiu do holofote é porque tem coisa mais importante para fofoca de Brasília cobrir. E você também acha, Xará, que foi ali, tomou umas canas a mais, estava se sentindo meio pressionado porque cumprimentou o Pacheco pela vitória? É, então vocês vão ver. E aí no dia seguinte deu uma ressaca moral e tirou o time de campo? Ou tem alguma história mal contada aí? Então, eu também eu tô meio que na linha do Vitor. O personagem é tão irrelevante que eu, sinceramente, nem acompanhei direito essa história. É que nem a coisa da minuta do golpe, que estão, né, fazendo uma festa em torno desse negócio. É, enfim, estamos em fevereiro, 15 de fevereiro, 45 dias já dentro do governo, 75 dias depois da eleição. É que teve o 8 de janeiro, que deu uma reavivada nisso tudo. Mas essas coisas, assim, são tão irrelevantes, digo, pelos personagens envolvidos, né? Não tem. Que substância tem isso? Qual é o estofo de uma complô do. Como é que é o nome do cara? Marcos Duval. Marcos Marcos Duval. Duval. Mas ele é senador da República e Com, tava com. falando do presidente, né? Então, Certo? mas. Ainda Enfim, assim, o presidente vai convidar o Marcos Duval para dar um golpe, é não, isso? Eu também não, sei isso. não, é para mim é que nem Assim, esses caças que estão derrubando o UFO. Ah, Os cara vem, caraca, meu. sabe lá da onde do Não, espaço e o caça derruba. Não, né? e a minuta do golpe está lá na casa do secretário de Segurança de Brasília. Aliás, É, secretário de Segurança e governador, pelo menos o governador, que já foi isentado de culpa, né? E o PT, estranhamente, não quer que faça a CPI do 8 é. de setembro. O Randolph que Enfim, falou no é primeiro assim, momento é dar uma importância que não tem. para um exército de Brancaleone que, enfim, não faz. Mas tudo bem, faz parte dessa narrativa do golpe, né? Que, enfim, você fala, nossa, o pessoal tentou dar um golpe. Caramba, realmente são uns incompetentes, né? Porque fizeram tudo errado, então. É, eu não É, consigo nem imaginar que aquele bando de maluco que, lá que, fosse querer que um golpe e serve. instalar um novo governo, né? Pois é, pois é. É que nem o pessoal que invadiu né, o Capitólio. Mas é bom, né? Eu digo, o governo precisa desse tipo de narrativa viva, né? Para justificar o voto que recebeu, Sim. né? E tirar o Então, foco também do relevante, né? Cortina esse é de o, fumaça esse, total. esse você é, quer esse é o distrair a turma. objetivo. Você tem que ter a justificativa do voto. Sempre, ó, lembra, porque vocês votaram em mim, é isso aqui, ó, né? Bom, Então, esse é o objetivo. Daqui a pouco, daqui a 6 meses, já cansou, já não tem mais nada, né? E aí, a vida é real, aí né? em algum Desaceleração da momento vai ter que começar a economia, governar, né? inflação, aí nós vamos ver. Bom, vamos deixar esses assuntos comezinhos de lado, assuntos menores, e vamos para o que interessa. Xará, e aí? Nós estamos sendo invadidos por ETs? Tem dois filmes que falam bem disso. Primeiro é O Dia que a Terra Parou, que é um filme lá dos anos 50 ali, logo depois da Segunda Guerra Mundial, começo da Guerra Fria, versão preto e branco, sensacional. Já deixo aqui como dica, O Dia em que a Terra Parou. Foi feita uma regravação com Keanu Reeves não tão legal, e também tem a Guerra dos Mundos, né, que reproduz aquela peça, né, que se eu não me engano foi o Orson Welles que pregou, né, que ele fez um Uhum. programa de rádio, como se fosse verídico, parece que teve gente até que se matou, em que o planeta Terra estava sendo invadido e depois foi feito até um filme sobre isso, mas que na verdade não repetia a pegadinha, mas contava a história seguindo aquele roteiro fosse ele verdadeiro. A minha pergunta é a seguinte: os ET chegaram, Xará, ou a gente segue ainda na pretensão de estarmos sós no universo? Aliás, qual é a sua É. opinião? Nós estamos sozinhos? Não, assim, acho que não, mas é impossível ter contato. As, as, as distâncias. Precisa ter uma coincidência muito grande, né? Porque as distâncias são muito. O raio. O problema da coisa é que a luz se movimenta a 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a máxima velocidade possível. Então, isso impede qualquer contato, porque, enfim, você não tem muito. Você tem que ter uma coincidência temporal das civilizações suficientemente avançadas, né?
para Você tem que ter uma cadeia de coincidências que. putz, sei lá, é que tem muita estrela, né? De fato, tem trilhões de estrelas, então, eventual, mas é que é tão distante, a coisa é que a gente não tem noção, mas é muito, 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 muito distante. Quer Então, dizer, a gente e é não tá 300 só, mil, mas no final estamos só. que a gente não consegue se encontrar, né? Tá? E Acho. os OVNIs não chegaram, não, né? Ah, não, né? Como nós somos tudólogos, especialistas em absolutamente tudo, qual é o seu palpite? É uma pegadinha do Ah, Elon Musk? É balão que os chineses é balão, lançaram? né? Sei lá, essas coisas de espionagem, alguma coisa assim. Eu ainda acho que se bobear aí deve ter alguma molecagem nessa história, mas tudo bem. E você, ô, Vitor, o que que você acha? Nós estamos sozinhos, não estamos sozinhos? Não, acho que não estamos sozinhos também. Mas veja, se houvesse uma visita, né, de alienígenas, para eles superarem essa barreira que o Guterman falou, devia ser uma civilização 1 milhão de vezes mais evoluída, né? Para de alguma maneira conseguir chegar aqui O que não por seria, e cá meios. pra nós, hein? Não seria nem tão grande mérito assim, porque nós estamos Né? mal, né? Não, mas para conseguir chegar aqui por meios desconhecidos, né? Sendo tão evoluído assim, que eles iam perder o tempo deles por aqui. Então, assim, eu acho que é um pouco improvável, mas acho que é a pegadinha do malandro. Acho que daqui a pouco vai vir um glu-glu, um iê e um ha. Bom, eu também tenho essa sensação, né? Não acho que nós seríamos tão privilegiados assim que essa combinação que resultou em alguma coisa parecida com a gente não possa se repetir. Mas como o Xará também disse, acho que é muito pouco provável que essa coincidência avance em tantas outras que seriam necessárias para que nós tivéssemos um contato. Aliás, falando em contato, vai aqui outra dica também. Filme Contato com a Jodie Foster, que a meu ver é sensacional e que de alguma maneira talvez, né, encurtaria essa Tem, distância. Você tem já assistiu uma esse filme, Xará? série, Não Contato? assisti, não. Assiste esse filme com a Jodie Foster. É tem muito, uma muito série legal que e responde um pouco como é que uma outra civilização poderia entrar em contato com a gente. Diz aí, ô Não, Vitor. não assista a Guerra dos Mundos com o Tom Tom Cruise. Cruise. É, Não, não vale a pena mesmo. péssimo. Agora, contato com a Jodie Foster vale. Agora, ouvir o programa vale a pena. Inclusive, teve uma versão que a USP fez do programa de rádio traduzido. É, É, foi legal. muito legal. Eu ouvi quando fez 50 anos, alguma coisa, eu ouvi, foi bem legal. Diz aí, Vitor. tem uma série Já que vamos para as dicas aí, Vitor. já tá vendo dica nessa tema de ETs. Tem uma série que passou nos anos 80 chamada V, a Batalha Final. Não sei se você lembra disso. Não. Não. É uma série que passou na Globo, assim, 5 capítulos. Um negócio que me marcou muito, porque eram alienígenas a princípio bonzinhos, né? Um cara de humanos, mas eram reptilianos. E Hum. queriam No fundo, consumir eram toda a água do filhos planeta. da puta. Isso, isso. Aí Explorador, né? aquele trabalho, Colonizador não vai chegar para fazer amizade, colonizador, né? é. Mas, isso é, putz, anos 80, você imagina que hoje não, nem deveria ser um negócio considerado tão bem feito assim, né? Tem um outro filme também interessante, que é um filme sul-africano, que é. Putz, esqueci o nome, era Distrito 8? Distrito 8. Esse também é um filme meio depressão, assim, né? O cara vira, o cara se viu, não? Sim. O cara tem uma nave que para lá e de repente ela fica parada, e você tem os. Ele faz uma alusão, né, aos colonizados e tal, mas eu gostei do filme, mas é É de legal. deprê. É, e tem ali, na verdade, assim, uma quase que uma metalinguagem, né? Se você considerar a realidade sul-africana do apartheid, né? Isso, Então isso. ali tem uma pegada Tem nesse o sentido, né? Distrito 8. Isso aí. E alguma bola dentro, alguma bola fora, Vitor? Não, nada de bolas. Nem dentro nem fora. E aí, Xará, quais são suas dicas? Sua bola dentro, sua bola fora? Assisti um filme bom esse fim de semana. Como é que é o nome? O Pálido, o De olho Pálido azul? Olho Azul. O Pálido Olho Azul. É um filme, se passa no século XIX. É tipo um Sherlock Holmes, ah, com o Christian Bale, né? Tá Sim. muito bem.
Aliás, um E grande ator, né? não, ele tá fantástico nesse filme. E tem o Edgar Allan Poe, né, que é o poeta, enfim, está numa academia militar e começa a aparecer alguns cadetes mortos, né, enforcados. E aí o Christian Bale é contratado para desvendar esses crimes, e tal. Então assim, um suspense e tal, muito bem feito, eu gostei do filme. Alguma bola dentro, alguma bola fora? Puta, cara, fora o nosso concurso, né, que é o Lula, de bola Sim, vale, né? fora. Então, porque, claro, esse é óbvio, toda Toda semana semana ele vai tem, fazer né? o. Toda semana tem uma bola fora, então não É, vale, não vale o Lula. Eu tô tentando pensar em outra, mas não me ocorre nada aqui, eu esqueci de pensar nisso. Bom, então vamos lá. A minha bola dentro vai pro Roberto Campos Neto, que eu acho que é um cara muito ponderado. Acho que ontem no Roda Viva mostrou muito equilíbrio, muita razoabilidade. Sobra nele o que falta no que seria a minha bola fora eterna no Lula, mas particularmente no ministro Fernando Haddad, com declarações assim deploráveis. Inclusive, eu vi uma entrevista dele, cara, que tava um close. Os tiques nervosos deles falam muito sobre ele. Depois prestem atenção nisso. Sobre a insegurança, sobre a falta de autoridade que ele está falando, sobre como ele está falando de forma genérica, superficial, de improviso. Então, essa é a minha bola fora. E a minha dica, eu vou reforçar uma dica, na verdade, vou agradecer a dica, que é uma dica do Vitor Loyola sobre Falda. Comecei a assistir, bom pra você viu? cacete, Você tá em bom pra qual cacete. temporada? Tô acabando a primeira. Muito Nossa, só bom. melhora. Muito bom, é realmente uma série bem bacana. Acabei de assistir This Is Us, terminei desidratado, né? Porque é uma série incrível. Eu duvido alguém conseguir assistir 5 ou 6 temporadas, agora me deu um branco, sem se identificar com muitas e muitas e muitas situações que são retratadas. Realmente uma produção riquíssima na construção dos personagens, no roteiro, até mesmo no figurino, porque é uma história que ela se passa em alguns momentos em 3, 4 tempos ao mesmo tempo. E alguns atores, como o caso da protagonista, a Becca, jovem, mais madura, idosa, e a maquiagem, tudo, a interpretação, o trejeito. Então, realmente é uma série em tanto This Is Us e Falda. E recuperando aqui o que eu tinha dito agora há pouco, o contato com a Jodie Foster, explica talvez, Xará, como nós conseguiríamos, se não ter um contato direto, através de uma aeronave, mas através de sinais de rádio. Seria bem legal, não deixe de ver, você vai gostar. E O Dia em que a Terra Parou, ali no auge da Guerra Fria, um filme em preto e branco, mas muito legal. Fala da chegada de uma espaçonave e o planeta Terra por conta disso para. É bem legal essa história. Bom, conversar com vocês é Já um viu sempre. Falda, Guterman? Já viu Falda? Não, ainda não consegui começar. Então, põe na lista. Eu assisti o Essa vale a primeiro, pena. é, É, É. assiste. Assiste que é muito legal. E, bom, é isso, né? Como gesto de amizade, não falei sobre futebol com o meu xará, né? Em Não, respeito à mas nossa pode falar, porque, amizade. assim, na verdade, aquele jogo, você sabe que podia Hum. ser qualquer coisa, né? Quem fizesse o primeiro gol tava na frente, não Tendo a tinha. não tendo a não concordar, mas tudo bem. Puta, é um Você viu jogo, que. assim, lotérico. Porque aquele pasto que chamam de gramado no Não, não faça Morumbi. assim. Ali foi uma eh, absurda diversidade climática que fez que um dos estádios com melhor sistema de Pântano. drenagem ainda assim padecesse. Então prevaleceu ali a vontade tricolor, né? É verdade, verdade. Tem duas perguntas. Uma Ah, assim: o Santos cai no brasileiro ou não? Putz, você sabe que eu acho que não. Eu vou te Não. explicar por quê. Eu tenho acompanhado. Não é a verdade, eu tenho esperança. Não, acompanhado. beleza, eu acho que isso O é. time o time tá evoluindo. Tá evoluindo. Ah, É que, putz, tá. e a Pensa, outra pergunta. quantos jogadores da temporada passada tem? Poucos, né? É, Então tem tá em que dar tempo. Tem construção, que dar mas tempo. tá evoluindo. Qual é a segunda A outra pergunta? pergunta. A outra pergunta para os dois. Você viu que saiu agora só a intenção da FIFA, né? Não sei se a intenção, se já fechou a questão, que o Mundial de Clubes vai ter 32 times, são 12 da Europa, 6 da América do Sul, depois tem a turma espalhada.
Acho que acabou. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Com Eu certeza. acho que acabou. Se num jogo você joga por uma bola, né, Não, tal, você tem alguma chance, é, imagina um campeonato, acabou, né? eu acho que Bom, acabou. eu Acho que não vai ser sei, formato meio porque formato como eu torço, Copa. eu não sei se concordo, porque como eu torço para um clube que leva vantagem no confronto direto com o Real Madrid e com o Barcelona, Que eu joga com uma bola, né? eu É, tendo a não concordar. Ô, Vitor, eu fiquei sabendo de uma coisa. Parece que aquele ator, o Joaquim Fênix, que fez o personagem Coringa, né? E que é um personagem depressivo. E eu ouvi dizer que pro laboratório, pro personagem, ele torceu 3 anos pro Vasco. É verdade isso? tem a ver, tem a ver. É Não, ele verdade. pode, com certeza, mas agora não será mais essa realidade. Só para Não. avisar que a gente. Não, agora acabou essa Vasco conversa. na Série A, Mas qual é a Vasco pretensão do não Vasco? cai. Não cair, o Sul-Americana, Vasco vai Libertadores, oitavo título, lugar. Oitavo lugar. Vamos pegar a última vaga da pré-Libertadores. última Opa, vaga. Eu, É isso. eu vou ser sincero ousado, com. hein? Isso que eu ia falar, vou ser sincero com você. Eu acho que não cair nessa volta já seria um tremendo passo. Não Mas pense tudo bem. pequeno. Não pense pequeno. Você vai Sonha pensar grande. pequeno. Esse negócio de sonhar grande tá dando Ah, problema aí, hein? não, Mas não, tudo não, bem. não, não. Sonhar não é nem sonho, isso é realidade. Você está investindo. Agora, vou te dizer, só tem time grande esse ano, né? Não É. tem Essa time vai ser pequeno. a série mais Só, difícil. Vai ser o Bra- ano mais difícil de todos. tirando o Bragantino, quem mais? Eu acho que são Não, não, poucos, você tem assim. poucos. Tem, assim, desses que nunca foram nada, tem o Cuiabá, É, Bragantino, e dali para cima, Tem uns dois você grandes pode. que vão. Tem dois grandes que ao longo do campeonato Aí vão ter você tem problema. aquela turma, bom. aquela turma do meião, né? Tem Bahia, Curitiba, Goiás e tal, mas esses times incomodam, né? Então, Incomoda, assim, Fortaleza. é, Bom, acho que meus um dos amigos, cearenses caiu, não sei qual foi. O Acho que Fortaleza foi ou o o Ceará? Ceará. Foi o Ceará Ceará. caiu. Fortaleza tá lá. encontrar vocês é sempre um grande prazer. Hoje, eu, acompanhado dos meus filhos, me dirigirei ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, também conhecido como Solo Sagrado. Vamos assistir uma importante partida do maior torneio, maior certame regional do mundo, São Paulo e Associação Atlética Internacional de Limeira. Então, nos Já falamos, campeão paulista. já campeão Campeão paulista, em paulista. 1986, em cima do Palmeiras, Exatamente. no Morumbi. Gol Gol de de Kita. 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 Numa falha inesquecível do lateral esquerdo, quem Ai, não lembra? lembro. O Denis, Não lembro. lembra? Aqui foi, Não. inclusive, foi pro Guinness Book, né? Foi registrado o maior chiqueiro da história da humanidade. Transformaram o Morumbi num chiqueirão, que foi lindo. Quem foi para ver o Palmeiras perder, ele que já vinha anos na fila, perder a final do Paulista para Inter de Limeira, que por sinal tinha um bom time na época. Pô, meus amigos, um abração, até semana que vem, tá bom? Falou. Beleza. Valeu, um Abraço. abraço, tchau, tchau.